Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Estamos felizes em darmos início a mais um Evangelho no Lar. É o programa elaborado e apresentado pelos estudantes dos cursos online do Lar Ismael. Sejam todos bem-vindos. Jesus possa envolver a cada um de vocês e seus lares em muita luz, paz e alegria. Aqueles que quiserem, coloquem um copinho ou uma garrafinha com água para ser fluidificada pelos amigos espirituais. E dando início ao Evangelho de hoje, vamos convidar a nossa irmã Fernanda, que fará a leitura de harmonização e prece inicial. É com você, Fernanda. Boa noite, Silvia. Boa noite a todos. Eu vou ler a mensagem agora. O mandamento maior. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe uma questão. Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. São Mateus, capítulo 22, versículos de 34 a 40. Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consiste a lei e os profetas. Mateus, capítulo 7, versículo 12. Tratai todos os homens como querereis que eles vos tratassem. Lucas, capítulo 6, versículo 31. Nesse momento, quero agradecer ao Mestre Jesus por estarmos reunidos em seu nome mais uma vez. Quero agradecer pela oportunidade de estudo e peço a ajuda da equipe espiritual neste momento, que possamos abrir o coração para entendermos as palavras que serão ditas hoje. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada, Fernanda. E já harmonizados e com a presença de Jesus em nossos lares, através desses amigos espirituais, iniciamos a leitura do Evangelho no capítulo 11, Amar o Próximo como a si mesmo. Item 3, Parábola dos credores e dos devedores. Então vamos iniciar a leitura do Evangelho no item 3. O reino do céu é comparável a um rei que quis tomar contas aos seus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas como não tinha meios de os pagar, mandou seu senhor que o vendessem a ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que lhe pertencesse para pagamento da dívida. O servidor, lançando-lhe aos pés, o conjurava dizendo: Senhor, tenha um pouco de paciência e eu te pagarei. Então, o Senhor, tocado de compaixão, deixou-o ir e lhe perdoou a dívida. Bom, pessoal, lendo esse trecho do Evangelho, eu parei na palavra servidor, ou servo, né? E vou falar um pouquinho sobre ela. Sabemos que Jesus falava por parábolas, porque naquele tempo era necessário trazer um exemplo prático de uma vivência possível para ensinar o que era necessário aos seus seguidores. Vamos pensar no significado de servo nessa parábola. Estamos diante de um problema prático que exige autoridade para definir a sua resolução. Um patrão e um servo com muitas dívidas. Dois caminhos possíveis: a cobrança direta e a exigência do pagamento ou o perdão das dívidas. Quando oramos o Pai Nosso, será que conseguimos fazer o que Jesus nos ensinou? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido? Será que realmente estamos perdoando quem está próximo de nós, familiares, colegas de trabalho, vizinhos? Será que estamos conseguindo enxergar para além das dívidas do outro? Porém, em muitos momentos, não paramos para pensar na lei de ação
ação e reação em que tudo aquilo que fazemos voltará para nós. Então, é preciso entender o verdadeiro significado da indulgência, quando conseguimos perdoar as imperfeições do outro, entendendo que, às vezes, seu ritmo de amadurecimento espiritual é diferente do nosso, ele é diferente do meu. Às vezes, o outro conhece seus deveres, mas não tem sabedoria para resolver seus conflitos. Que possamos ser sábios nas nossas decisões, especialmente quando entendemos que nós também precisamos do perdão e da misericórdia de Deus em todos os momentos. Silvia, minha irmã querida, eu gostaria de falar sobre talentos. Fala, Nádia. Vai ser muito importante. Pode falar. Bem, tá bom, minha amiga. Aqui nesta parábola, o rei se refere à palavra talento como um peso de metal precioso, prata ou ouro, em forma de roda, utilizando no comércio da época. Havia o pequeno talento que pesava em torno de 30 quilos e o grande talento em torno de 60 quilos. Na época de Jesus, usava-se o pequeno talento. Então, o talento não era a moeda, mas um patrimônio considerável. Os talentos da parábola significam o montante das nossas dívidas com a divindade. 10.000 talentos mostram uma dívida considerável daquele servidor. Se multiplicarmos 10.000 por 30 quilos, seja de ouro ou de prata, veja o tamanho da dívida. Jesus usou essa quantia expressiva da dívida para mostrar o tamanho da compreensão e da misericórdia que Deus tem para cada um de nós, dando-nos o seu perdão, não importando o tamanho e a quantidade de erros que cometemos. Sempre teremos oportunidade de quitar nosso débito com a justiça divina. Ainda bem que a gente está estudando, viu? Porque talento, na minha cabeça, sempre foi o dom que a gente tem para alguma coisa. Aí, de repente, a gente vai estudar, né, a Bíblia, o Evangelho, e descobre que talento é a dívida que a gente tem com o outro. Verdade, a gente fica a mesma impressão. As duas coisas. Também, né? É verdade. Tanto os dons quanto é esse talento que Jesus se refere nessa lição. E quanto valia um talento, né? Nossa, e é a mesma coisa no talento dom, né? Vale muito os nossos dons, né? Quantos significados em uma palavra, né? A gente vai estudando e vai descobrindo muitas coisas, né, gente? Exatamente. Por isso é muito importante estudar, né? Mas eu estava lendo esse trecho junto com vocês e ele nos diz que o Senhor foi tocado de compaixão. Eu achei esse termo maravilhoso. Mas o que é essa compaixão? Por que ele foi tocado? A compaixão é um sentimento de piedade por outra pessoa. Ser tocado significa que a compaixão ela veio do âmago do seu ser, né? Da sua alma. Sentir a piedade ou a compaixão pelo próximo é o que mais nos aproxima de Deus, eu acredito. E do seu principal mandamento, que, como lido aí pela Fernanda, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tens o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, por isso que é tão profundo, né, essa palavra, compaixão. Quando sentimos essa compaixão, esse sentimento de amor pelo nosso próximo, nós somos imbuídos de um sentimento de caridade pelo outro, de muito amor. Vejam que no início do texto, o reino dos céus ele é comparado a um reino aqui na terra. Ou seja, o rei, aquele tomado por compaixão, é Deus. E o servo
aquele que é o grande devedor, quem que é? Somos nós, né? Todos nós aqui na Terra. Então Jesus nos ensinou que Deus ele sente compaixão quando pedimos a Ele o perdão. Mas lembrem-se, gente, quando estamos realmente arrependidos, né? Como a Silvia acabou de dizer, quando oramos, Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ele estava dizendo, tenha compaixão com seu irmão, meu filho, assim como eu tenho por você. Ame e seja amado. Perdoe e seja perdoado. É assim, não é, gente? Então, gente, vamos dar sequência à leitura do Evangelho. Esse servidor, porém, ao sair, encontrando um dos seus companheiros, que lhe devia 100 dinheiros, o segurou pela goela e quase a estrangulá-lo dizia: paga o que me deves. O companheiro, lançando-lhes aos pés, o conjurava, dizendo: tenha um pouco de paciência, eu te pagarei tudo. Mas o outro não quis escutá-lo, foi-se e o mandou prender, para tê-lo preso até pagar o que lhe devia. Nádia, eu quero falar sobre o perdão desse servidor, que recebeu e não deu ao seu companheiro. Nessa parte da parábola fica bem claro que Jesus quis nos mostrar a falta de piedade que temos com os nossos irmãos. Logo após o devedor ter obtido esse perdão tão generoso, ele encontra o companheiro que lhe devia e o que ele faz? Ele nega o perdão mesmo diante da súplica. Quantas vezes agimos errado contra nossos irmãos? Cometemos pecados, adquirimos dívidas perante Deus, cujas leis transgredimos a todo instante. Mas, ao mesmo tempo que suplicamos e esperamos ser perdoados de todas as nossas faltas, agimos com relação ao próximo de forma totalmente oposta, negando-se a desculpar e a tolerar qualquer ofensa, pelos erros mínimos que sejam. Lamentavelmente, ainda é a prática comum nos nossos dias, uma norma de conduta de grande parte da humanidade. Essa chaga da humanidade, que é o egoísmo, tem que desaparecer da Terra, para que o progresso moral aconteça. E para que isso ocorra, temos que seguir as palavras do Mestre, perdoar 70 vezes 7. Porque o perdão ele beneficia fundamentalmente não a pessoa que recebe, mas a criatura que oferece. Normalmente, os indivíduos que são perdoados, eles não estão liberados da própria culpa. Eles são perdoados, mas não se sentem limpos. Quando damos o perdão, aquele verdadeiro, aí sim o peso deixa de existir e passa a ser um problema do outro e não mais nosso. Sabe, Fernanda, essa questão de perdão, desde a época que minha mãe adoeceu, isso mexe muito, muito comigo, porque eu sinto mesmo que todas as doenças, as piores doenças, elas vêm da falta do perdão. E eu vejo tantas pessoas tendo essa dificuldade. Então, essa parábola ela é tão importante, apesar de Jesus ele colocou na balança uma dívida em talentos, né? Nós podemos ver na nossa vida que às vezes nós somos perdoados, por exemplo, por uma traição, mas não perdoamos o outro por qualquer outra coisa mínima que seja, né? Então, é uma coisa que nós temos que trabalhar muito dentro de nós, porque essa questão toda hora falada por Jesus, não só nessa parábola, nessa conversa dele com Pedro, né? Ele mostra a importância de perdoarmos. E a gente só entende isso quando nós somos o devedor e precisamos do perdão. Então, eu acho que é isso. Tentar lembrar o tempo todo que somos devedores.
Eu acho que é essa a importância, porque nem que a gente perdoe só porque a gente também está devendo, entendeu? Mas a gente tem que aprender a perdoar. Ondina, né? Muito interessante mesmo, porque é uma parábola que toca muito profundamente em cada um de nós, porque ela mostra isso que você falou, né? E ela é muito clara, porque ele recebe o perdão, né? E em seguida ele vai lá e não perdoa. E aí a gente fala, nossa, é inconcebível. Não, nós fazemos isso, como você disse, impressionante. Ou nós perdoamos alguém porque nós gostamos mais e não perdoamos o outro porque nós não gostamos dele. Então é uma coisa assim que ela toca muito, ela chama muito a nossa atenção. Isso mesmo, Irandi. Então nós temos que prestar mais atenção nos nossos atos. Vamos dar sequência à leitura do Evangelho. Posso falar? Fala, claro. A continuidade na leitura do Evangelho. O perdão, ele é algo sublime. Ele é uma coisa muito sublime. Quando nós aprendemos a perdoar. Já imaginou se Jesus perdoasse como nós? Como que eu estaria agora? Eu, o Irandi, Ondina, a Fernanda, né, a Nádia e tantos outros. Já imaginou? Eu estava pensando isso agora. E você falando da compaixão, do perdão, eu pensei isso. É difícil chegar no patamar de Jesus. É difícil. Porque você perdoa. Depois você tem que entender. Tá? E aí vai um processo. Vai um caminho. E nesse caminho do perdoar, do perdão, existem alguns gatilhos. E nós sempre já comentamos isso nos nossos cursos. Que a gente volta atrás e a gente revive tudo o que aconteceu conosco. Que é onde levou você a perdoar alguém. Já pensou se Jesus fizesse isso? Eu perdoo a Ondina, mas vamos lá. Estamos lá conversando, de repente Jesus ouve uma palavrinha. Meu Deus, eu perdoei a Ondina e ela fez tudo aquilo para mim. Não é verdade isso, minha gente? Então, nós precisamos aprender a perdoar. O perdão é uma coisa sublime. Não é perdoar da boca para fora. A gente precisa entender o que é o perdão. Como isso é sublime. E para a gente chegar nisso, a gente tem que pensar em Jesus. Porque cada um de nós já cometemos alguns erros que nós precisamos de perdão. Seja do filho, do marido, do vizinho, seja de quem for. E Jesus também tem que nos perdoar. Já imaginou? Se ele não tem essa concepção, o que seriam de nós? Não sem é perdão. Exatamente. Tem uma coisa que me contaram há muito tempo atrás, fizeram uma pergunta há muito tempo atrás, e eu gravei muito aqui. É quando você chega para uma loja, em algum lugar, para ser atendido, em qualquer lugar. Aí a pessoa não me trata bem. Aí você vira as costas e sai, quando você pode, então você fica com raiva, ou briga com a pessoa. Mas você não sabe a situação dela. Aí a questão ela está bem, está com alguma dor, está com um problema muito sério, deixou o filho em casa, com férias, cuidado de alguém e veio trabalhar. Está com um problema financeiro muito grande. Então, são vários os pontos que nós devemos olhar para saber o que será, né? Mas tudo bem, não me ofender. Este é a grande questão. Porque quando nós aceitamos a ofensa, isso chama-se egoísmo, orgulho, muito embora, né? A gente não admita isso. Então, é uma questão para ser analisada de diversos ângulos quando somos ofendidos. Né? Porque às vezes a gente está com raiva naquele momento, teve um problema em casa, destrata alguém, desconta na pessoa. E da mesma forma, alguém pode fazer a mesma coisa. Então nós precisamos realmente analisar isso. Muito bem. E teve uma coisa que eu escutei essa semana, assim, para nós não termos melindres com as coisas que acontecem com a gente. Às vezes o Irandinho me ofende, mas o problema não está
em mim. E eu fico melindrando aquilo. Foi um problema do Irandi, porque ele estava com algum problema. A gente tem que aprender, eu acho, controlar isso dentro da gente também. Que é o que eu tinha acabado de falar, né? Que se não foi perdoado, a gente tira o peso da gente quando a gente realmente perdoa e não quando a gente recebe um perdão. É isso mesmo, Fernanda. Nós temos que parar de achar que tudo é com a gente, né? As pessoas também têm os seus problemas. Então vamos aprender a perdoar mais para podermos sermos perdoados, né? Então, dando sequência aqui, gente, os outros servidores, né, os amigos daquele servidor, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e informaram o Senhor de tudo o que acontecera. Então, o Senhor, tendo mandado vir à sua presença aquele servidor, lhe disse: mau servo, eu te havia perdoado tudo o que me devias, porque me pediste. Não estavas desde então no dever de também ter piedade do teu companheiro, como eu tivera de ti? E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos para que o tivessem, até que ele pagasse tudo o que devia. É assim que meu Pai que está no céu vos tratará, se não perdoardes do fundo do seu coração as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra cada um de vós. Isso está em São Mateus, capítulo 18, versículos 23 a 35. Bom dia. Eu quero que a gente debata aqui, né, discuta essa conversa que Deus teve com esse servidor, porque ele estava tendo com todos nós que erramos e não perdoamos. É isso que vai acontecendo, né? Então, a gente observa que a falta do nosso perdão, né, ao nosso amigo. Os outros que observam nessa cena, nessa situação, eles ficam indignados, porque, poxa, você foi perdoado e você não vai perdoar aquele que lhe deve, né? Então, isso, você vê como a falta do perdão é forte. Ela cria uma indignação em quem está ao redor, quem vê. Pode ser que não sejamos chamados às contas desses nossos atos de imediato. Mas Deus, que tudo vê e tudo sabe, Ele irá nos pedir explicação sobre o que fazemos contra os nossos irmãos. E não tenham dúvidas de que serão estas as palavras: mau servo, eu havia perdoado tudo o que me devia, porque me pediste. Não estava desde então no dever de também ter piedade do teu companheiro, como eu tive de ti? Olha, nós seremos como o servo da parábola, atados pelas mãos e atirados nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. E muitos acham que estas parábolas, né, essas histórias que ilustram uma situação, né, que Jesus contava, né, mas eram historinhas para que houvesse impacto. Mas vejam só, ele tirava do cotidiano das pessoas todas as parábolas que ele contava. Ele falava dos fatos que ocorriam e que hoje ainda ocorrem. Não é uma fábula. Vejamos por que não é uma fábula. Nós temos muitas dessas situações ainda hoje no nosso mundo. Um comerciante vai ao banco, negocia sua dívida, né? Aí tem uma extensão de prazo para pagar. Mas quando ele chega no seu negócio, ele vai pegar os seus devedores, aí ele dá uma olhada, não, esses aqui estão me devendo. Aí chama aquelas pessoas. Olha, eu quero receber isso, até amanhã. E o cara não tem. Eles não têm. O que eles fazem? Muitos vão na casa do sujeito, tiram o que ele tem
para pagar aquela dívida e deixa, muitas vezes, a família sem condições de viver. Nós temos isso no livro Nosso Lar, onde André Luiz, né, ele encontra uma pessoa que o pai dele havia feito exatamente isso, cobrou a dívida, mas eu não tenho que pagar, ele foi lá, pegou todos os móveis da família e ficou sem nome. E aí, o assistente de André Luiz pede para ele conversar com ele, e ele vai todo tímido, né, conversa, aí o outro já está bem mais evoluído, vai, o abraça, o perdoa. Ele dá o perdão ao pai de André Luiz, que estava onde? Lá onde havia choro e ranger de dentes, pelas ações do não perdão, pelo orgulho, pelo egoísmo, pela ganância. E André Luiz, todo constrangido, recebe aquele abraço. Então, hoje ainda ocorre isso. E será que nós, fazendo uma retrospectiva na nossa vida bem miúda, será que nós não fizemos isso com um dos nossos irmãos? Aquele que nos ajudou, nós acabamos, em determinado momento, não ajudando aquele? Eu acredito que nós temos algumas coisas assim, né? Agora, por outro lado, quem deve tem que pagar. Mas existe sempre meio de fazer com que essa dívida possa ser adiada ou ter um parcelamento maior de acordo com o que se deve. É óbvio que ninguém deve sair devendo para ninguém, mas existem meios de que você consiga quitar as suas dívidas. Por outro lado, também existe, saindo dessa prática aqui, né, do material, basicamente, mas como a Ondina supôs, alguém que traiu, alguém que cometeu um erro mais grave com alguém, nós precisamos perdoar. Porque nós também erramos com os nossos irmãos e necessitamos do perdão. Mas eu não fiz isso hoje. E lá, será que não fez? Não fez com esse e com outro. Você será que não fez? Nós precisamos ver que nós estamos vindo de um plano, de uma situação difícil. E estamos juntos hoje por um motivo. E esse motivo, ele é para que nós possamos nos agregar mais em amor, em compreensão, né? Agora, se nós cometemos um erro, ou alguém comete um erro conosco, nós não perdoamos, isso vai trazer consequências mais sérias para nós. Mas o outro que errou comigo, sim, mas você deveria ter perdoado. Mas o erro foi grave, hoje e ontem. Não é? Então, a questão do Pai Nosso, gente, nunca calou tão fundo em mim quanto nessa lição. Quando a Silvia lá no início, depois a Mondina também falou, agora eu começo a fazer o Pai Nosso e prestar mais atenção em perdoar os nossos pecados, assim como perdoamos os nossos irmãos. E muitas vezes eu acho que eu fiz esta oração e logo em seguida eu não perdo. Eu fui um dos servos da palavra. Não, eu só ia comentar que tanto o Pai Nosso quanto a oração de São Francisco são lições, né, que nós temos o tempo todo. Eu só queria lembrar isso. Então, Irandinho, nós falamos tanto no início sobre o perdão, né? E você complementou muito bem agora, né? Ficou muito claro. Bom, meus irmãos, chegamos ao final do nosso Evangelho e foi muito esclarecedor. Vou pedir à nossa irmã agora, Ondina, para que faça a nossa prece final e a fluidificação das águas. Por favor, Ondina. Vamos fechar os nossos olhos, serenar os nossos corações e agradecer imensamente por esse Evangelho. Senhor Jesus, quanto aprendizado em seus ensinamentos. Quanto podemos evoluir se seguirmos o que o Senhor nos ensinou lá atrás, há mais de 2000 anos. Obrigada, Senhor. Agradecemos também a participação de todos que aqui estão
de toda a espiritualidade amiga, que também peço humildemente que fluidifiquem as águas de todas as pessoas que estão participando do Evangelho e que ouçam posteriormente essa aula maravilhosa. Senhor, fique conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Agradecemos a todos os participantes do Evangelho e a todos vocês que estiveram nos acompanhando em seus lares. Lembrando que esse programa ficará gravado no canal do Lar Ismael do YouTube. Você pode assistir quando quiser e enviar para sua família e amigos. Afinal, divulgar a doutrina de Jesus é um ato de amor. Jesus os abençoe. Até a próxima segunda-feira às 18 horas.